Bom, agora 8 horas 9 minutos em Campos, de volta ao vivo aqui com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. No programa de hoje, recebendo com prazer o deputado federal, líder da bancada de oposição, Alessandro Molon, do PSB. Já falamos aqui sobre vários assuntos e tem muita interatividade aqui dos ouvintes, dos internautas, pessoal que também participa do grupo deste programa e do blog Opiniões, deputado, conforme a gente já falou. E tem aqui uma pergunta que é do Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, né, outra figura também extraordinária, e ele diz aqui: gostaria de fazer uma pergunta. O PSB realiza um processo de autorreforma onde busca discutir também um projeto de país. Como esse processo de autorreforma tem influenciado as discussões sobre as eleições presidenciais de 2022? Que pontos do projeto o partido vai priorizar na construção de alianças eleitorais? Deputado. Muito obrigado pela pergunta do Roberto Dutra, né, que é um orgulho para a gente também ser uma pessoa progressista, um grande professor da UENF, né? Eu aproveito para mandar o meu abraço para ele. Essa pergunta é excelente. O que é esse processo de autorreforma do PSB, Cláudio e Aloysio, né? O PSB é um partido de 74 anos. Então, ele tá fazendo agora um processo de renovação do seu programa partidário. Nós estamos preparando um novo programa para o partido. Porque o programa do partido é o programa de 74 anos atrás. O Brasil era outro, em 47. Né? Por exemplo, o tema do aquecimento global não existia em 47. Isso não era um problema. Né? O tema da tecnologia, da informação, da informática, da internet das coisas, não era um problema. Né? O que aflige o Brasil hoje são temas que surgiram nos últimos anos no mundo. Né? Então, nós estamos atualizando o nosso programa. Estamos preparando um novo programa para o partido e, portanto, para o Brasil. E o que é que tem de especial nesse programa? Eu diria que um dos pontos mais importantes é a visão de desenvolvimento que a gente tem. Veja o que aconteceu nessa pandemia, Cláudio e Aloysio. O mundo inteiro está saindo da pandemia pensando como será a retomada econômica da pós-pandemia, e o mundo inteiro está apostando na chamada retomada verde da economia. Lá nos Estados Unidos, eles deram o nome de Green New Deal, né? O novo Pacto Verde. Né? Estão investindo 2 trilhões de dólares. A Europa está investindo quase 2 trilhões de euros. A China está investindo trilhões também na retomada verde. Ou seja, o mundo inteiro está apostando numa retomada verde da economia. Nós, brasileiros, temos tudo para ser uma potência nessa área, uma potência ambiental que aposte na bioeconomia. Não é? Você quer ver um exemplo de como a ciência e o meio ambiente se conjugam no Brasil, que podem representar assim, o maior potencial para a economia brasileira, para a geração de emprego e renda e prosperidade para o povo brasileiro? Olha o que os cientistas de São Paulo descobriram. Descobriram uma cobra chamada, salvo engano, jararacuçu, né, cujo veneno tem uma substância que impede a reprodução do vírus da Covid. Ou seja, a pesquisa aplicada à biodiversidade brasileira é capaz de apontar saídas e soluções e também gerar riqueza. Então, eu acredito que o principal da nossa autorreforma seja um projeto de desenvolvimento nacional sustentável. É olhar para a economia e pensar na criação de empregos verdes, de investimento para a economia sair da crise, gerando emprego e renda, oportunidade de trabalho, riqueza para o povo brasileiro, a partir de um uso inteligente
da economia. Então, eu diria que o principal, nesse debate programático que o PSB vai fazer para apontar o seu caminho em 2022, é essa visão de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa é a pedra de toque do nosso programa. Deputado, vamos falar do governo Jair Bolsonaro. Logicamente que eu pedi para o senhor fazer uma avaliação dos governos Vladimir e do governo estadual Cláudio Castro. Eu abro com a mesma pergunta. O senhor nota de 0 a 10 para o governo Jair Bolsonaro e por quê? Olha, se eu dei 7 para o Vladimir e 3 para o Cláudio Castro, para o Bolsonaro eu dou 0. Eu só dou 0 porque eu não posso dar -1 ou -2. Porque senão daria -1 ou -2 ou -10. E eu digo isso, Aloysio, com uma certa tristeza, porque é péssimo para o Brasil o que está acontecendo com o Brasil. Eu gostaria de poder ser a oposição que apenas está discutindo quais são os melhores avanços para o país, e não como evitar os retrocessos que o governo quer impor. O Brasil tem andado para trás. O Brasil está destruindo aquilo que demorou décadas para construir. Décadas. Eu vou dar um exemplo. O que aconteceu no Ministério das Relações Exteriores, que agora, veja, Luiz, você não tem nem, provavelmente, falado muito do Itamaraty, nem você nem o Cláudio, porque o Itamaraty não é mais notícia. Mas olha que coisa boa, o Itamaraty não é mais notícia, porque antes vocês falavam do Itamaraty, provavelmente, para dar as péssimas notícias do ex-chanceler, que era um irresponsável como presidente da República. As relações exteriores do Brasil foram destruídas. A imagem que o Brasil tinha no exterior foi destruída pelo ex-chanceler, que foi um desastre completo. Eu poderia falar da educação, como já falei, do desmonte das universidades, do fim das bolsas, da perseguição a professores. Eu poderia falar desse desastre que foi a gestão da pandemia na saúde, da sabotagem ao enfrentamento da pandemia, da tentativa de roubar na compra de vacinas, né? De um governo que dizia que não tem corrupção e tentaram roubar. Felizmente não conseguiram, porque foram denunciados na compra de vacinas, né? Eu poderia falar de tantas áreas. Ciência, tecnologia e inovação, não tem nada que a gente possa apontar, um projeto que a gente possa apontar. Meio ambiente, eu falava da importância do desenvolvimento sustentável. O ex-ministro Ricardo Salles agora vive mudando de endereço para não ser encontrado pela justiça, não ser notificado. Teve que sair fugido do Ministério do Meio Ambiente pelos crimes que cometeu e pelos quais ele ainda vai responder um dia. Ou seja, se você olhar para qualquer área, um desastre completo o governo. E, para terminar, né, se fosse apenas um governo que não fizesse nada, mas é um governo que destrói. E, mais do que isso, é um governo que ameaça a democracia. O que é que vai acontecer no dia 7 de setembro, Aloysio? O presidente da República está convocando as pessoas para irem às ruas para, no fundo, tentar um golpe de Estado. Ele está pedindo apoio nas ruas para tentar dar um golpe de Estado. É muito grave isso. O Brasil não merece isso que está vivendo. O Brasil tem que andar para frente. O mundo vai olhar para o Brasil como uma república de bananas, como uma baderna. Isso aqui não é uma baderna. Isso aqui tem gente séria. O povo brasileiro é sério, é trabalhador. Mas o governo só faz o caos. E a economia está um desastre. A inflação está alta, o alimento está caro, as pessoas estão desempregadas, ou seja, tudo vai mal. O país vai mal. E é graças ao governo. Você diz assim, não, mas o mundo todo teve pandemia, Molon. Mas olha como é que os outros países enfrentaram a pandemia. Olha como é que eles estão se recuperando. Olha como é que já estão crescendo. E o Brasil patinando. Porque o presidente, em vez de governar, fica criando confusão. Criando confusão com o Supremo, criando confusão com o Congresso, criando confusão com não sei quem. Ataca, critica, briga com a imprensa. Que isso? Não respeita a liberdade de expressão, persegue jornalista, ataca jornalista. O que é? Então, é uma situação muito grave, isso é muito ruim. Vai demorar um tempo para a gente reconstruir o que está sendo destruído. Eu vejo com muita tristeza esse momento do país. Eu acho que mesmo quem sabia que o governo ia ser ruim, ninguém imaginou que pudesse ser tão ruim. Não é? Eu sabia que ele ia ser um péssimo presidente, mas eu não imaginava que ele conseguiria ser tão péssimo como ele era. Tá? De forma que é um desastre. Assim. O país sofre muito, está muito mal, e nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar.
eu vi ontem uma entrevista, até vi até para me subsidiar de alguma coisa nova que pudesse ser dita, que o Fernando Haddad deu a Mira Leitão no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje. Ele tem uma visão parecida com a do senhor, e ele coloca que, independente de quem for, quem estiver no segundo turno, que ele até gostaria, colocou que até gostaria que Lula, que quer, porque todas as pesquisas apontam, é o melhor colocado, né? Disputar o segundo turno com alguém da terceira via, né? Que fosse alguém democrático, que tivesse discordâncias de projetos de governo, mas que fosse alguém democrático. Qual a sua visão acerca disso, deputado? É tudo que eu desejaria, Aloysio, mas eu acho, nesse contexto, ainda pouco provável. Não é? Porque, apesar desse desastre que Bolsonaro ele ainda mantém um núcleo de apoiadores importante, assim, um número de apoiadores que não é desprezível. Né? 20-25%. Né? Isso o coloca no segundo turno. E Lula é muito grande também. Lula tem algo em torno de 40%. Então, se você tem um de 40% e outro de 25%, em tese alguém poderia dizer, bom, sobram 35%. Mas acontece que esses 35% que sobram não se organizam em torno de um único candidato. Né? Isso vai se pulverizar em várias candidaturas. Eu não acredito que a terceira via seja capaz de se unir em torno de um nome. Né? Eu vejo já sinais de que Dória será candidato, eu vejo sinais de que Ciro será candidato, eu vejo sinais de que outros nomes podem disputar, Mandetta, por exemplo, outros nomes que estão nesse cenário, né? O próprio Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, não sabemos se ele vai ficar no PSDB ou se ele vai para outro partido para ser candidato a presidente. Ou seja, à medida que há uma pulverização da terceira via e que os dois polos permanecem muito fortes, eu acho pouco provável que haja um terceiro nome com condições de ir para o segundo turno, embora fosse o melhor para o país. Quer dizer, qualquer nome que fosse para o segundo turno no lugar de Bolsonaro seria um ganho para o Brasil. Porque o debate no segundo turno seria um debate propositivo. O país já está discutindo qual é o melhor projeto para o Brasil. E não como evitar o desastre que é Bolsonaro. Né? Seria uma discussão em outro nível, em outro patamar. Porque eu concordo com você, Luiz. Uma coisa é quando a gente tem divergência ideológica ou de proposta de governo. Isso é da democracia, isso é saudável. A gente aprende com quem pensa diferente da gente. A gente melhora. Os argumentos da gente têm que se aperfeiçoar. Isso é bom. O problema é quando você enfrenta alguém que está querendo jogar fora, como disse ele mesmo, das quatro linhas da Constituição. Né? Quer dizer, aí é outro tipo de debate. Aí não tem conversa, porque a gente não pode tolerar os intolerantes. Então, quem quer acabar com a democracia não pode ser visto como uma alternativa democrática qualquer. Não é. Né? Dentro da democracia é quem está defendendo a Constituição e, dentro dela, vai defender um governo um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um governo de centro. Tudo bem, isso é do jogo, não tem problema. Isso a alternância vai corrigindo, um governo vai cumprindo o que o outro não fez. É ótimo. O problema é quando você tem alguém que quer acabar com a democracia, que quer acabar com a alternância, que quer destruir quem pensa diferente. Né? Então, infelizmente, eu não vejo ainda hoje um cenário provável de um segundo turno que tenha alguém da terceira via no lugar de Bolsonaro, embora fosse o que eu mais desejasse. Pode ter certeza disso. Deputado, o senhor é historiador. Né? A FAP, Fundação Astrodildo Pereira, promoveu em parceria com a Folha da Manhã um debate que transmitimos aqui na rádio ao vivo e envolveu o general Francisco Brito Filho, o ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, e o historiador, que é uma sumidade na área, que é a sua área também, o José Murilo Carvalho. Várias coisas. Um grande nome. Grande nome.
E várias coisas, eu acho que não tem ninguém que seja estudante ou pelo menos leitor de história que eu não tenha como referência. Entre as várias coisas que foram ditas ali, eu queria abordar duas com o senhor, em relação especificamente aos militares. Quer dizer, tem que lembrar que o general Heleno está assumidamente na Jovem Pan discutindo o artigo 142, outorgando às Forças Armadas o poder moderador que acabou com o Império, né, faz algum tempo. Mas o José Murilo Carvalho, ele falou que realmente os militares, por terem dado o golpe que acabou com o Império e proclamou a República, e depois em vários, 30, 50, Getúlio dá o contragolpe com um tiro no peito, depois 64, enfim, vários momentos em que eles se outorgam esse poder moderador. Como é que o senhor vê isso como historiador? Com muita preocupação, Luiz, porque eu na semana passada, aliás, tem uma semana, foi na terça-feira, salvo engano, eu participei da audiência pública em que esteve o ministro Braga Neto, ministro da Defesa. Eu fiz uma inquirição a ele, inclusive nós postamos essa minha fala, depois quem quiser pode olhar. Eu fiz uma fala muito dura com ele e muito respeitosa, né? Porque eu acho que a gente, na democracia, tem que ser respeitoso, mas duro quando é necessário ser duro, né? E eu falei do artigo 142 e do papel dos militares. A nossa Constituição, ela quando fala das Forças Armadas, as Forças Armadas aparecem num título da Constituição, né, dentro de um pedaço da Constituição, que fala da preservação das instituições democráticas. Ou seja, o papel das Forças Armadas é proteger a democracia e não ameaçá-la. Primeiro ponto. Então, não é papel das Forças Armadas decidir para onde o país vai. As Forças Armadas estão a serviço dos poderes constituídos, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. E elas devem agir para conservar, para proteger a lei e a ordem. E eu disse para o general Braga Neto, ministro, as Forças Armadas, elas por acaso têm o papel de poder moderador para arbitrar conflitos entre os poderes? O senhor acha que tem? Porque aqui na Constituição não tem. E ele acabou tendo que dizer, diante da minha pergunta insistente, que no entendimento dele, conflito entre os poderes era com os poderes. Ou seja, que não cabia às Forças Armadas arbitrar. Porque, senão eles dizem, não, porque a Constituição... Mas quem é o último intérprete da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Não é o ministro da Defesa. Não é o comandante do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. É o Supremo Tribunal Federal. Então não cabe às Forças Armadas, por exemplo, dizer que o Supremo está interpretando a Constituição mal ou bem. Porque o papel das Forças Armadas não é de interpretar a Constituição. É de garantir a lei e a ordem a pedido dos poderes. Agora, não pode o Poder Executivo invocar as Forças Armadas para pressionar o Judiciário a julgar dessa ou daquela forma. Isso não é democracia. E eu terminei a minha fala dizendo para ele, olha, ministro, o senhor, por favor, se espelhe no exemplo do general Mark Milley, que lá nos Estados Unidos preparou uma renúncia coletiva quando viu que Trump não ia aceitar o resultado das eleições. E ele disse para os colegas dele, uma coisa que saiu agora recentemente no livro, ele disse para os colegas, nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque o que ele quer fazer, que é dar o golpe, o Trump, ele não consegue fazer sem nós. Porque nós somos os caras que têm as armas. E eu disse para ele, ministro, os senhores têm as armas. E por isso tem que ter consciência de que o que o povo brasileiro espera dos senhores é que não aceitem esse tipo de papel de desestabilizar eleições ou de pressionar outros poderes. Não se permitam fazer isso, porque a Constituição não permite e o povo não espera isso dos senhores. Então foi uma fala dura, firme, forte, mas respeitosa. Ele reagiu bem. Ele disse que de fato não é papel das Forças Armadas. E eu tenho para mim, a impressão que eu tenho é que predomina hoje nas Forças Armadas brasileiras
Aloysio e Cláudio, esse sentimento de responsabilidade. Eu não diria que é unânime. Infelizmente, eu acho que há alguns ali que flertam com o autoritarismo, mas eu acredito que não é majoritário. Eu acho que a maioria do alto comando das Forças Armadas está comprometida com a democracia, com a Constituição, não vai entrar em aventuras, não vai apoiar o presidente nessa tentativa de pressionar os outros poderes, portanto, não vai infringir a lei e a Constituição. Quem fizer isso vai responder pelos seus atos mais cedo ou mais tarde. Essa conta chega uma hora. Mas, sinceramente, eu não vejo as Forças Armadas embarcando nisso. Eu acho que a responsabilidade, o compromisso com a Constituição e com a democracia vai prevalecer. Essa questão é chata a gente ter. Algo importante chegou, né? A gente traz aqui o líder de oposição da Câmara e vão ter que discutir questão militar. Só isso está na pauta já mostra também a inversão que a gente está vivendo. O senhor não é um general, o senhor não é um militar, mas eu estou tendo que lhe perguntar como líder de oposição sobre questão militar. O general Mark Milley, que o senhor citou, chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, desde junho do ano passado, quando o Trump, sitiado ali em Washington pelas passeatas do Black Lives Matter, junho e julho, Trump mandou jogar spray de pimenta, saíram ali ele e Mark Milley fardado, não sabia para o que era. Trump vai para a catedral tradicional de Washington com a Bíblia de ponta cabeça para ser nosso eleitor evangélico. O Mark Milley vê para que foi utilizada a figura dele e ele pede desculpas. No dia seguinte, pede desculpas. Mas vamos colocar isso com o que disse o hoje ex-general e ministro do GSI, general Heleno Jovem Pan. General Heleno disse que o artigo 142 pode ser sim usado. Que se pensa em usar sim e usa-se como desculpa a crise criada pelo presidente com o Supremo. Entrou com um pedido agora de impeachment do Alexandre de Moraes e não está descartado que o faça também com o ministro Barroso. Né? E outra coisa, saiu ontem no Poder 360 que o presidente só espera uma ordem cujo cumprimento dependa do Executivo Federal para não cumprir e falar, vem me prender. Essa situação que a gente está hoje, né? O senhor viu essa matéria? Sim. Veja, Aloysio, assim, essa fala do general Heleno é de uma irresponsabilidade atroz, né? Porque o artigo 142 não existe para isso. O artigo 142 existe para a garantia da lei e da ordem, a pedido dos poderes constituídos. Isso significa que os poderes devem pedir essa intervenção das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, não para desestabilizar a lei e a ordem. Agora, o que o presidente da República, na minha opinião, quer? Ele quer, no dia 7 de setembro, o caos. Se houver o caos nas ruas do país, melhor para ele, é o que ele pensa. Porque aí ele vai usar o caos para pedir a garantia da lei e da ordem para as Forças Armadas, percebe? Você cria o caos e depois você diz, bom, para impedir essa bagunça que está acontecendo, eu chamo as Forças Armadas. Esse é o desenho, esse é o roteiro da confusão que o presidente da República quer causar no país. Mas nós não vamos permitir isso, não. Nós estamos alertando, estamos avisando, e se ele insistir nesse caminho, ele vai terminar preso, e quem o acompanhar será preso. Não há espaço para isso no Brasil. Ele não pode fazer isso. E quem fizer isso com ele vai responder pelos seus atos também. É inaceitável. O general Heleno está inteiramente equivocado. Infelizmente, não é de hoje que ele está equivocado. Tem uma visão distorcida sobre democracia e papel das Forças Armadas. Está errado o que ele está dizendo. E nós não vamos tolerar isso, não. Nós não vamos aceitar. O Congresso não vai aceitar. Esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes causou uma péssima repercussão no Congresso. A primeira coisa que o Senado fez foi suspender a votação do André Mendonça. O Congresso está mostrando que não vai aceitar que o Executivo acosse o Judiciário.
O Legislativo não vai ficar ao lado do Executivo nessa briga, vai ficar ao lado do Judiciário. Mas não é porque prefira o Judiciário, é porque é o que a Constituição manda. E nós, quando tomamos posse dos nossos mandatos, juramos defender a Constituição. E assim o faremos. Nós vamos cumprir o nosso dever. E eu espero que o Poder Executivo, apesar da irresponsabilidade e inconsequência do presidente, que é um inconsequente e um irresponsável, eu espero que o resto do Poder Executivo tenha juízo e não embarque nessa maluquice. E por isso eu disse para o general Braga Neto que o exemplo do general Armelha, dizendo, olha, porque as Forças Armadas podem dizer para o presidente da República, nós não vamos não. O senhor não faça isso porque não terá nossa companhia. E se disserem, ele não fará. E eu, sinceramente, acredito que é o que as Forças Armadas farão. Não serão inconsequentes como o presidente, têm responsabilidade, têm compromisso com a Constituição, com a democracia, e não vão abandonar. Sinceramente, é a aposta que eu faço. O senhor falou no movimento do Legislativo em apoio ao Judiciário a partir do pedido de impeachment, sem nenhum motivo, né? Sem nenhum fato gerador, sem nada objetivo do ministro Alexandre de Moraes. Concordo com o senhor, e a interpretação, por óbvio, né? É a opinião, que o Senado fez esse movimento. O senhor é líder da oposição na Câmara. Eu não sei se a Câmara fez esse movimento, não. E aí Arthur Lira está lá. E a impressão que qualquer analista daqui da planície Goitacá, a quem está lá no Palácio Central, tem, é que enquanto houver suma para chupar do governo e não deixar só o bagaço, Arthur Lira vai ficar como onde está. Como é que fica? A Câmara, qual sua pertence, nesse apoio do Senado ao Supremo, e a Câmara fica como? Fica ao sabor de Arthur Lira? Infelizmente, eu preciso concordar, Luiz, com você, no sentido de que a Câmara não tem feito aquilo que lhe caberia fazer no enfrentamento a Bolsonaro, apesar dos esforços da oposição, apesar das cobranças que nós temos feito. Eu, inclusive, já da tribuna, do microfone, o cobrei, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, sobre uma reação mais dura ao presidente da República. Está faltando. E o presidente da Câmara não pode continuar se esquivando de reagir aos ataques do presidente à democracia. Ele não pode calar. Ele não tem o direito de ficar calado. E, nesse sentido, o Rodrigo Pacheco, mesmo que discreto, muito contido como ele é, mas ele tem sido mais firme. Tem deixado claro que não aceita. E o presidente da Câmara, menos. Precisaria ser mais incisivo. E essa é uma coisa que nós da oposição temos cobrado dele. E vamos continuar cobrando. Ele precisa reagir. Independente do que ele pense do governo, né? E ele foi o líder do Centrão que levou o Centrão para a base do governo, ele, independente de ser base do governo, tem um papel institucional como presidente da casa que ele tem que cumprir. Ele tem que separar as coisas. E a nossa cobrança vai continuar. Eu, infelizmente, concordo que existe, sim, uma omissão da Câmara como casa, especialmente a partir da presidência da Câmara, em relação aos ataques de Bolsonaro à democracia. E nós temos cobrado isso e vamos continuar cobrando. Esse sinal amarelo, desculpa, sinal amarelo, o Tudeiro já falou 2 vezes, vai virar vermelho um dia? Tem que virar. Já deveria ter virado. A maioria da população já apoia o impeachment de Bolsonaro. Ele já deveria ter sido afastado há muito tempo, Aloysio. Aloysio, nós pedimos o impeachment dele em abril de 2020. Aí muita gente dizia, poxa, agora é hora de enfrentar a pandemia, a gente tem que se unir para enfrentar a pandemia e não ter briga política. Nós dizemos, olha, tirar Bolsonaro da presidência é salvar a vida de brasileiros. A gestão da pandemia vai ser um desastre. Quanto mais tempo ele ficar, mais gente vai morrer. Olha o resultado. Infelizmente, nós tínhamos razão.
Morreram mais de 560 mil brasileiros já, mais de 500 mil de brasileiros, pelo amor de Deus. Então, assim, se tivesse sido tirado lá atrás, quantas pessoas a gente teria salvo? Quanta gente não teria morrido? Então é isso que a Câmara tem que entender, não é? Quer dizer, o sinal já deveria ter ficado vermelho lá atrás. E o povo brasileiro espera isso da Câmara. Então, sinceramente, eu acho que a Câmara tem deixado muito a desejar. E digo isso lá dentro também, não digo isso só aqui fora, não. Eu digo isso lá dentro também. Porque é o dever da gente falar aquilo que a gente pensa, representar o povo do estado do Rio de Janeiro onde a gente estiver. Eu só queria colocar uma frase dita pelo vice Mourão, que também é general, está na coluna do José Casado, da revista Veja, que ele diz aqui para vocês, vou colocar até para os dois aí, nesse contexto todo, fazer uma avaliação. Deputado, Mourão, isso aí é tudo fogo de palha. Vocês acham que é fogo de palha? Pode ser fogo de palha, deputado? O Mourão dizendo sobre o dia 7. Não, veja, eu honestamente tenho esperança que isso não prospere, essa maluquice não prospere. Né? Espero que fique das bravatas do presidente. Espero que as pessoas tenham responsabilidade. Agora, a ABIN está preocupada com gente indo armada para as ruas. Sabe, não tem cabimento a gente, nesse momento da história do país, a essa altura do campeonato 2021, você está preocupado de ter uma gente armada nas ruas para pressionar o Supremo a aceitar, não afastar ou não prender fulano ou ciclano, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu percebo que o vice-presidente da República, em alguns momentos, discorda do presidente, eles vivem ali entre ódio e amor, né? Se afastam, se aproximam, se afastam, se aproximam, mas eu diria que a gente esperava muito mais dele, uma postura séria, de dizer que é inaceitável que Bolsonaro faça isso. Né? Ele foi eleito para esse cargo também. O general Mourão ele não está ali de favor. Ele foi eleito. Então, ele não pode ser demitido pelo presidente da República. Ele tinha que ter uma posição mais contundente, dizendo nós não aceitamos qualquer ataque à democracia. Isso está errado, as Forças Armadas não fazem isso. Ele fica nesse morde a sopra, nem fede nem cheira, nem barro nem tijolo, ou seja, você só sabe que ele não concorda totalmente com o presidente, mas às vezes concorda muito, às vezes concorda pouco. Eu acho muito ruim. Eu acho que na vida a gente tem que ter lado. Agora é a hora de quem tem o lado da democracia e não ficar em cima do mundo. Acho que fogo de palha foi a última, né? Porque aqueles tanques que eles desfilaram ali em agosto parecia tanque a fumaça, na lenha, né? Acho que ele foi fogo de lenha, aqueles tanques ali para lá dos ministérios. Olha, o Aloysio, eu nunca imaginei que eu fosse ver as Forças Armadas submetidas a um papel tão vexaminoso. Sabe, aquilo ali pegou tão mal. Assim, não apenas, primeiro pelo ato em si, essa tentativa de intimidar o Congresso, botar tanque para desfilar na esplanada dos ministérios para os congressistas votarem a favor do voto impresso, perderam, erraram, levaram uma resposta da Câmara. Né? Mas pior do que isso foi, além de tudo, botar aqueles equipamentos ali que soa quase como uma humilhação para as Forças Armadas nossas. Sensação que passa aquilo ali, até uma coisa preocupante, porque para eventualmente potenciais adversários ou inimigos do Brasil, pode olhar aquilo e dizer, bom, agora que nós vamos fazer qualquer coisa contra o Brasil mesmo, porque olha como é que eles estão. Uma vergonha aquilo. Eu nunca vi uma coisa dessa fazer as Forças Armadas passarem por uma humilhação dessa. As Forças Armadas não merecem isso, não. Assim, as Forças Armadas são compostas por gente séria, a maioria de gente correta, sabe, honrada, lutadora, que tem amor pelo país, que tem orgulho do que faz. Não pode ser humilhado desse jeito, não. Foi muito feio. Achei muito ruim, assim, para o Brasil e para as Forças Armadas. Eu só queria, antes, perguntar a projeção do senhor para 2022. O Raul Jungmann também falou, e conhece profundamente tanto a política quanto as Forças Armadas, falou uma coisa que me deixou preocupado também, e aí é um bom advogado do diabo para a gente tratar aqui rapidamente, que olhando os programas dos partidos, tanto na eleição presidencial de 2018, quanto os esboços que já existem, estão sendo discutidos agora para 2022,
ele usou a expressão: não vejo nada em relação aos militares a não ser platitudes. Acabou de ressaltar agora a importância das Forças Armadas. Como é que o senhor acha que os partidos deveriam se comportar daqui por diante em relação, não por pressão, mas pela aceitação de que é um segmento social importante, de servidores públicos importantes? Que papel o senhor acha que os partidos, sobretudo de esquerda, deveriam reservar às Forças Armadas? Eu acho que tem duas áreas que os partidos de esquerda não deram atenção devida. Né? Eu digo em termos de formulação, de reflexão. Né? Uma delas é a defesa, a outra é o judiciário. Eu acho que é preciso olhar a importância desses setores e valorizá-los adequadamente e ter projetos para essas áreas. Qual é a reforma do judiciário de que o Brasil precisa? Como tornar o judiciário melhor? Um judiciário mais aberto às necessidades do povo brasileiro, prestador de melhores serviços. Né? Então, acho que esse é um debate importante a ser feito. Outro debate é o debate da defesa. Qual o papel da defesa nacional? Né? E nesse papel da defesa entra, por exemplo, a formação dos militares. Eu acho que se deu pouca atenção ao currículo de formação dos militares. A importância de se formar militares com uma mentalidade mais moderna, com uma outra visão da história do Brasil, com uma outra visão da Constituição, da democracia. Né? Você mesmo citou, Luiz, o comportamento do general Mark Milley. Né? Ele foi pedir desculpas ao país. Isso é fruto de uma formação cidadã, democrática, constitucional, que sabe que militar não faz política. Militar não tem partido A ou partido B. Militar serve ao país. Agora, uma parte dos que Bolsonaro levou para o seu governo não tem essa consciência. Acha que as Forças Armadas têm que ter uma posição no espectro ideológico, um compromisso com uma forma de ver o Brasil, uma forma, se não partidária, mas pelo menos ideológica. Isso está errado. Então, esses maus exemplos, eles estão influenciando a formação de novos militares. Isso prolonga os nossos problemas. É preciso ter um outro olhar para a formação de militares, para o currículo dos militares, para a relação das Forças Armadas com a democracia e com a Constituição, e também ter um investimento na defesa nacional que se some à inovação tecnológica. Você sabe que, por exemplo, o telefone que eu estou usando aqui para fazer essa conferência com vocês, ele é fruto de investimentos das Forças Armadas norte-americanas, cuja tecnologia desenvolvida depois permitiu que se chegasse ao que a gente tem hoje. Isso é filho da indústria da defesa norte-americana. Assim como o GPS, que hoje a gente usa para um monte de coisa, é um produto da indústria da defesa. Então, a indústria da defesa, se bem orientada, se bem pensada, ela pode ser um fruto importante de desenvolvimento científico e tecnológico para produzir produtos, artefatos e invenções que são para a paz, não são para a guerra. Né? E ter essa postura de uma defesa nacional que não é voltada para a agressão a outros países ou para o imperialismo contra outros países, mas sim para a proteção da pátria e para a garantia dos direitos dos brasileiros dentro dos ditames da Constituição. Então, eu acho que essa é uma área para a qual os progressistas precisam olhar com mais cuidado. E eu acho que isso faltou nos governos progressistas. Deputado, chegando ao final do programa, perguntar ao senhor a projeção, né, que o senhor faz, logicamente, voltar um pouco aí o bloco anterior, projeção que o senhor faz de segundo turno. Eu acho que todo mundo concorda. Tem umas pesquisas que mostram em Lula podendo ganhar no primeiro turno. Eu, sinceramente, não estou aqui de maneira nenhuma questionando pesquisa, mas acho muito difícil. O mais provável são 2 turnos. Que projeção o senhor faz para uma eleição em 2 turnos, que está pintando aí, tanto no governo do Estado do Rio de Janeiro, quanto a presidente da República em 2022, e qual o papel o PSB
vai desempenhar nesses 2 pleitos? Eu acho que um papel de protagonismo, Luiz. Eu acho que o PSB vai ter um papel importante, protagonista, nos 2 pleitos. Naturalmente que no pleito nacional nós não estamos cogitando apresentar uma candidatura própria nesse momento. A gente acha que o mais importante é unir forças para derrotar Bolsonaro e tentar unir o campo progressista. Ainda tem um longo diálogo pela frente com os partidos progressistas para ver se a gente consegue chegar numa unidade que ofereça um caminho para o Brasil, sem que nos dividamos, né? Então, esse é o primeiro desafio do PSB. O PSB está construindo um novo programa para o partido e para o Brasil. Nós vamos apresentar as candidaturas progressistas a esse programa e tentar uni-las em torno dele e de outros pontos que os partidos irmãos aí tenham também para defender. Eu vislumbro um segundo turno muito provável de Lula contra Bolsonaro, se o quadro não se alterar. E aqui no Rio de Janeiro, eu vislumbro um quadro de segundo turno entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro. Aqui no Rio de Janeiro, com a nossa candidatura disputando o segundo turno, podendo eleger o próximo governador do Estado. Eu acredito que isso seja bastante possível e é por isso que nós vamos trabalhar, né? E eu acredito que é basicamente esse o cenário, tanto estadual quanto nacional, um destaque importante para a atuação do PSB nos 2 cenários, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, quanto no cenário nacional, embora no cenário nacional o PSB não com a posição de cabeça de chapa, mas uma posição eventualmente de vice numa chapa progressista, que pode ser encabeçada por Lula ou pode ser encabeçada por outro candidato, se o campo progressista se unir em torno de outro candidato. Nós vamos trabalhar para tentar unir todos os nomes e ter um palanque único da oposição. Seria o ideal para o Brasil conseguir virar essa página e conseguir se reencontrar consigo mesmo, devolver o Brasil aos brasileiros, devolver a esperança de dias melhores, permitir que as pessoas possam sustentar com dignidade a sua família, com trabalho. As pessoas querem trabalhar e não encontram emprego. Então, eu acho que esse é o principal tema das próximas eleições. A geração de emprego e renda, a criação de prosperidade, a distribuição de benefícios para a população, um desenvolvimento sustentável que proteja e garanta uma vida melhor para todos, e não para uma parte. Ou seja, que a gente consiga reduzir as desigualdades que envergonham o nosso país e limitam o nosso crescimento. Esse é o Brasil que eu vejo amanhã. Como diria o Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu acho que o Brasil vai conseguir virar essa página triste. O que a gente está vendo é muito ruim, mas é como pedra no rim. Dói, mas vai sair, vai passar. Então, a gente vai superar esse momento difícil e vai ver dias melhores no Brasil. É para isso que o PSB do Rio, de Campos e do Brasil vai trabalhar. Uma última perguntinha em relação especificamente ao Rio. A GERP, a última GERP, colocou o Mourão muito bem colocado, liderando. Lógico que ele foi sondado, mas não tem nada concreto nisso. Mas o Mourão seria uma peça que, se jogada no tabuleiro fluminense, mudaria? Não acredito, e não acredito que ele venha a ser candidato. E acho que, se for candidato, quando grande parte dos eleitores que o apoiaram nessa pesquisa souber que ele é um candidato que tem divergências profundas com Bolsonaro, que muita gente não sabe disso, Luiz, muita gente não percebe isso, porque essa briga não é explícita, mas Bolsonaro deixará claro, porque Bolsonaro odeia Mourão, e quando isso ficar claro, eu acho que mais da metade desses votos se esvai, porque ele vai ficar entre ser de extrema-direita, mas não ser bolsonarista, vai ficar no limbo. Não vai ser uma coisa nem outra. Então, sinceramente, não me preocupa. E aí fica também confirmado aquilo que a Luísa falava mais cedo, que é essa questão da aceitação e uma menor rejeição do bolsonarismo aqui no estado do Rio também, né, deputado? Vamos aguardar. Exatamente. Assim, agora, eu acho que o bolsonarismo vem também se desfazendo, vem desidratando. Sim. Sabe, Cláudio? Porque muita gente votou nele, e eu entendo assim, que houve gente que votou nele achando que ele representava uma mudança para melhor. As pessoas não sabiam o que ele era.
Eu sabia, quem era da política sabia, porque nós convivíamos com ele. Nós vimos no parlamento que ele não era chamado para conversar sobre assunto sério nenhum. Ninguém nunca o levou a sério na Câmara. Ele nunca se levou a sério. Né? Mas as pessoas não sabiam, e sobretudo quando ele sofreu um atentado, muita gente se compadeceu, imaginou que ele estava sendo atacado porque ele era alguém que ia mudar o Brasil. Aí depois ele se elege, faz esse desastre de governo, entrega o governo para o Centrão, terceiriza o governo, né? Porque na prática já não governa mais, ele só faz essa confusão de convocação para o golpe. Mas o Brasil está perdido. Então as pessoas vão acordando e vão largando, tanto ele quanto o Mourão. Isso aí é ladeira abaixo. Se me permite, na minha opinião, a melhor estratégia de campanha dele foi a ausência nos debates. Foi a melhor estratégia dele. Ninguém pôde conhecê-lo realmente. E aí, quando as pessoas não conhecem, imaginam alguma coisa melhor do que ele de fato era, né? Imaginava que ele era alguém que vinha para mudar, e não alguém que vinha para mudar para pior. As pessoas achavam que ele vinha para mudar para melhor. Perfeito. Bom, deputado, queremos agradecê-lo, né, pelo tempo aqui com a gente. Muito bom, muito bacana esse bate-papo. Espero que, né, a sua estada aqui na cidade seja bem sucedida e que em breve a gente possa estar, né, trazendo aí a sua participação novamente aqui no Folha do Ar, no jornal Folha da Manhã, enfim, nos veículos aqui do Grupo Folha da Manhã. Seja sempre bem-vindo, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Eu queria agradecer muito o convite a você, ao Aloysio. Muito obrigado pela conversa. Gostei muito de conversar com vocês. Eu quero agradecer a quem nos acompanhou aí pela Folha FM. Muito obrigado ao Grupo Folha pela oportunidade. Né? Eu sei da enorme importância que tem esse grupo para a comunicação no estado do Rio de Janeiro, não apenas na cidade de Campos, mas é um grupo que influencia muitas regiões do estado. E a vocês, meus cumprimentos e meu agradecimento pela oportunidade e pela conversa. Quem nos acompanhou, um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado aí pela atenção que nos dedicaram. Agradecer ao deputado, ótima conversa. Desejar sorte na pauta aqui em Campos. E é aquela coisa, né? Você falou aí de circunstância no primeiro bloco, eu ia lembrar a frase do Ortega Garcia, né? Filósofo espanhol, o homem ele suas circunstâncias. O senhor é presidente, líder da oposição em um governo que certamente vai ser contado pela história. História é a sua área de formação. Eu acho que só deve ter a noção da importância do seu papel institucional nesse momento também. Então, sucesso nele. Muito obrigado, Luiz. Eu tenho sim e tenho feito o máximo e vou continuar fazendo para honrar a confiança das pessoas que me elegeram e também a relevância desse cargo escolhido líder da oposição pelos partidos da oposição. Sei que ocupa esse cargo num momento muito delicado da nossa história. Vou fazer o máximo para estar à altura dos desafios do Brasil nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Tá certo, deputado. Um abraço aí mais uma vez, né, e a assessoria toda do senhor e também aqui a Roberta e a todos os seus companheiros de trabalho aí, mais uma vez. Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Abração. Bom, são 8h57. Agora, como a gente havia feito aqui do início, né? Como a gente fez aqui a mudança da dinâmica do programa, deixa só a gente emendar aqui, Luiz, tudo bem? E a gente faz os comentários finais aqui, sem intervalo, a gente já... No intervalo eu preciso do banheiro. Ah, então, perfeito. Então tá na pauta aqui, tá na ponta da agulha aqui. 2 minutos a gente volta... Com 3 minutos, com Folha do Ar, primeira edição, fazendo o fechamento aí desse programa. Hoje, começamos aqui com o deputado federal Alessandro Molon. Quando se pensa em